Nós estamos em março de 2016, o meu nome é Lucas e eu vou aqui falar um pouco sobre um pequeno experimento pessoal de astrologia. Antes de falar do experimento em si, pela natureza do tema, eu vou ter que fazer um preâmbulo e esclarecer algumas coisas. Item 1, eu já adianto que esse experimento ele não vai provar e nem refutar a astrologia. Então, você precisa desse tipo de certeza, e esse vídeo não vai ajudar muito. No item 2, eu alerto que eu uso a palavra experimento por ser a palavra mais adequada. Mas não é um experimento ligado à universidade, um experimento controlado, auditado. É um experimento pessoal, como uma criança que planta feijão no algodão. Item 3, eu alerto que o experimento é sobre astrologia, mas eu não sou astrólogo. Eu tenho só algumas noções básicas e utilizei alguns livros, algumas informações que estavam no meu alcance. No item 4, eu lembro que já existem experimentos sobre astrologia, experimentos maiores, melhores do que o meu. Ainda assim, eu achei interessante fazer o meu pequeno experimento. No item 5, eu lembro que tem várias críticas à astrologia que elas são recorrentes, que sempre aparecem na mídia, e também tem as defesas próprias dessas críticas. Eu não vou falar disso nesse vídeo, né? Isso talvez fique para um outro vídeo. Também não vou introduzir muito sobre o que é astrologia, falar sobre astrologia em geral, nem sobre essas críticas, nem sobre essas defesas. Bom, no item 6, eu lembro que esse experimento só trabalha com números, é somente números. Não tem aqui nenhuma explicação de mecanismo, nenhuma conjectura de mecanismo da astrologia. No item 7, eu pontuo que tem vários pontos nesse experimento que poderiam ser melhorados. Se eu fosse fazer de novo, eu faria diferente. Mas um dos problemas, por exemplo, é o banco de dados, que acabou sendo menor do que eu imaginava. Mas os detalhes e as críticas ao meu próprio experimento eu também vou deixar para outro vídeo, senão esse aqui vai se estender muito. E item 8, eu digo para que você não confie nessas informações que eu estou passando muito, porque eu posso ter errado no cadastro de alguma coisa, um erro de digitação, e eu posso também estar simplesmente mentindo. Então esse vídeo vai servir no máximo para instigar a sua curiosidade, para que você faça sua própria pesquisa, seu próprio estudo, seu próprio questionamento e até seu próprio experimento. Bom, agora vamos ao experimento. Esse experimento consiste basicamente, dentro de um banco de dados, dentro de um universo, dentro de uma população, eu vejo o percentual de pessoas com alguma característica. E depois eu defino um subgrupo com base em algum critério astrológico e vejo se aquela característica é maior ou menor naquele subgrupo, de acordo com a expectativa astrológica. Para formar o banco de dados, né, eu pedi que as pessoas preenchessem um questionário, e no questionário elas informavam a data de nascimento. Então, com a data de nascimento, para cada uma desses eu fiz um mapa astral, então eu tenho um banco de dados que relaciona mapas astrais com as respostas ao questionário. A intenção inicial era um banco de dados de 1.200 entradas, e eu havia definido inicialmente também que o mínimo que eu iria fazer o experimento era se eu conseguisse um mínimo de 120. Né? E eu consegui 123 entradas válidas, 136 responderam o questionário. Eu tive que excluir algumas, porque as pessoas às vezes colocavam a data de nascimento, né? Colocavam no campo data de nascimento a data em que elas estavam preenchendo o formulário. E aí eu não ia ter um mapa astral correspondente, não seria uma entrada válida para mim. Nesse tipo de experimento, se a pessoa pode também ela mesma errar algum erro, digitar algum número errado, ela pode mentir. A gente espera que isso seja a minoria e que não afete o resultado do experimento. Igual em toda pesquisa estatística, as pessoas podem mentir, né, mas a gente espera que isso não comprometa o que a gente está tentando estudar. Bom, o experimento focou em 4 áreas: acidentes, esportes, quantidade de relações e orientação sexual.
E o esportes, eu já adianto que não se trata do efeito Marte, que é um efeito famoso que foi estudado. A gente analisou outros aspectos. Então, eu vou começar com acidentes. Bom, acidentes, foi perguntado para as pessoas, né, com acidentes que elas sofreram, e na população geral, 21,13% sofreram um ou mais acidentes médios ou graves. Essas são as pessoas que responderam que elas sofreram 2 ou mais acidentes graves, ou responderam que sofreram um acidente médio ou grave. Então elas sofreram um ou mais acidentes médios ou graves, 21,13%. E aí foi avaliado o grupo que tem Marte em conjunção ou quadratura ou oposição a Urano, né? E nesse grupo o percentual de pessoas que sofreram acidentes médios ou graves, um ou mais, foi de 24,13%, conforme era esperado. Esse seria um aspecto do qual se esperaria mais acidentes. Esse conjunto de aspectos, né, que foi com Marte em conjunção ou quadratura ou oposição, então é um conjunto de aspectos, e esses aspectos foram retirados do livro da astróloga Chris Brandt-Riskey. Eu não sei se exatamente assim que pronuncia, igual todo nome que eu for pronunciar, eu não vou saber às vezes a pronúncia exata. Bom, agora vamos para o esporte, que eu já adiantei que não tem relação com o efeito Marte, é outro aspecto que eu estou analisando aqui. As pessoas que responderam que são ou que foram atletas amadores ou profissionais, no grupo total foi de 21,13%. Somente um falou que foi atleta profissional, a maioria é atleta amador. E aí foi analisado o grupo das pessoas com Sol ou Marte na quinta casa, ou Marte em insextil ou trígono, ou conjunção com Júpiter ou Sol. Aí o percentual foi de 22,03%, é um pouco superior também. E muito pouco, mas foi. Também do livro da astróloga Chris Brandt-Riskey. E também foi avaliado o gosto pelo esporte, né? Pessoas que responderam que gostam muito de esporte. Aí no grupo geral, 35,77% responderam que gostam muito de esporte. E no grupo das pessoas com esse mesmo aspecto, aumenta para 37,28%. Ainda dentro do esporte, eu fiz um filtro, analisei somente as pessoas que se declararam cisgênero e heterossexuais. As mesmas perguntas. Aí a gente tem 21,69% declararam que já foram atletas profissionais ou amadores, e nesse mesmo universo das pessoas cis heterossexuais, que são a maioria, mas com aspecto astrológico, sobe para 24,48%. Com relação ao gosto, 36,79%. E com as pessoas com aspecto, 38,77%, né, conforme esperado. E também fizemos um filtro das pessoas exclusivamente cis-hétero. Esses aqui eu excluí aqueles que responderam que são heterossexuais de 60% a 90%. Então ficamos com as pessoas que se declararam exclusivamente cisgênero e heterossexuais. Aí nesses, os atletas que declararam que já foram ou que são atletas, ainda que amadores, 22%. E 26,66% entre aqueles com aspecto. Sol, Marte na quinta casa, Marte em sextil, trígono, conjunção com Júpiter ou Sol. E com relação ao gosto, 38,% da população total, e nas pessoas com aspecto, 40%. Bom, então, tanto os acidentes quanto os esportes, a astrologia correspondeu ao esperado. Agora, com relação à quantidade de relacionamento. Bom, eu vou falar aqui com relação ao aspecto de Vênus em Virgem. Nesse caso, a gente vai esperar menos relacionamento do Vênus em Virgem. A gente tem, então, entre as pessoas que declararam que tiveram mais de 16 parceiros sexuais,
No conjunto geral, né, no geral da população, 21,95% declararam, né, terem tido mais de 16 parceiros sexuais. Entre as pessoas com Vênus em Virgem, 6,25%. Ficou um subgrupo pequeno de pessoas, então isso pode justificar essa discrepância, mas independente disso corresponde ao esperado. E agora um pouco menos restritivo, as pessoas que tiveram 6 ou mais parceiros sexuais. Aí no total da população é 44,71%, e entre as pessoas com Vênus em Virgem, 43,75%. Agora, analisando pelo outro lado, pessoas que não tiveram nenhum parceiro sexual, aí nós vamos esperar que no grupo com Vênus e Virgem tenha mais pessoas assim, né? Mais pessoas com menos parceiros. Então, as pessoas que responderam não terem tido nenhum parceiro sexual, né? Pessoas, vamos dizer assim, virgens, no grupo geral são 8,13% no total. E entre as pessoas com Vênus em Virgem, aí o percentual é de 12,5%, mais conforme esperado. E com relação a relacionamentos, aí não só um parceiro sexual, mas relacionamentos, né? Relacionamentos de mais de 3 meses. Mais de 6 ou mais relacionamentos assim, no grupo geral, 20,32% de pessoas responderam que tiveram mais de 6 relacionamentos. E entre as pessoas com Vênus em Virgem, 18,75%. Também fiz uma avaliação por pontos, atribuindo 0 pontos a 0 parceiros, 1 ponto a 1 a 2, 2 pontos de 3 a 5, 3 pontos para 6 a 15 e 4 pontos para mais de 16 parceiros. E aí eu fiz uma média de pontos por pessoa, né? Somei os pontos todos dentro de um grupo, dividi pelo número de pessoas daquele grupo para ter uma média de pontuação, né? Vamos dizer assim. Então, no grupo geral, com relação a parceiros, a população geral ficou com 2,23 pontos e Vênus em Virgem 1,93 pontos. E com relação a namoros, a população total ficou com 1,82 pontos e Vênus em Virgem ficou com uma média de 1,81 pontos. Então, Vênus em Virgem correspondeu à expectativa. Teve menos relações conforme era esperado. Mas nesse caso da quantidade de relacionamentos, eu vou deixar cadastrado aqui não como um sucesso, mas como inconclusivo. Por quê? Porque tem também um aspecto de Vênus em Aquário, do qual eu tinha algumas expectativas. E aí o retorno disso foi parcial. Depende da situação, ele corresponde, depende da situação não. Para mim explicar, né, eu iria demorar bastante. Então o que eu relato aqui é que o Vênus em Aquário não correspondeu às expectativas, a não ser dependendo da forma como eu analiso esses dados. Então eu acho mais simples e mais honesto deixar registrado assim. Os acidentes, a gente teve um retorno dentro do que era esperado na astrologia, para esportes também. E para a quantidade de relacionamentos, apesar desse sucesso do Vênus em Virgem, vamos deixar como inconclusivo e vamos para outra área, que é a orientação sexual, que aí teve uma expectativa, um retorno de expectativa do que era astrologicamente previsto. Então, vamos dizer assim, de 4 áreas, 3 a astrologia correspondeu bem, e uma a gente deixa inconclusivo para outra pessoa, outro momento, eu mesmo, voltar a esse assunto. Bom, orientação sexual. Tem vários tipos de aspectos que diferentes autores astrólogos indicam que poderia gerar a pessoa ser... Poderiam gerar, não, vamos falar como realmente é. Poderiam ter uma correlação com o fato da pessoa ser, uma correlação não causa, uma correlação da pessoa ser homossexual ou bissexual. Então, nós vamos, se eu colocasse todos esses aspectos como um ou inclusivo, de todo o meu banco de dados ia ter algum deles.
Então eu fui separando mais ou menos por autor, por astrólogo, e vou indicando as porcentagens. Bom, no grupo total, da população total, aí vão ser 10,56% que vão ter a orientação sexual declarada como ou homossexual ou bissexual. Também incluía ali as pessoas que se declararam transexuais. Então tá, vamos dizer assim, uma comunidade LGBT dentro do universo do banco de dados é de 10,56%, incluídos aí homossexuais, bissexuais e transexuais. Aí foi avaliado, né, retirado aí da população total, o subgrupo das pessoas com Urano ou Netuno no ascendente ou na primeira casa ou na casa 8. E aí o número foi de 17,85%. Esse aspecto foi eu conheci isso a partir do Oswaldo Turriani, que eu vi em vídeos no YouTube. Bom, agora vamos para outro astrólogo. Na verdade é uma dupla de astrólogos, Sakoyan e Aker. Eu também não sei como que pronuncia, Akers, não sei a pronúncia, mas são dois, Sakoyan e Aker, e deles eu peguei o seguinte conjunto de aspectos: Vênus ou Marte em quadratura ou oposição a Netuno. E aí o percentual de LGBT no grupo com esse aspecto foi de 13,15%, mais do que os 10,56% do universo padrão do total. Bom, agora Yuget Hirsi, também não sei a pronúncia, Yuget Hirsi. Bom, e aí o aspecto foi Netuno em conjunção à oposição à Lua, ou ainda Marte, Vênus ou Sol em oposição a Urano. E aí foi 11,53% contra os 10,56% da população padrão. E com base também nessa astróloga e em vários outros, eu fiz uma espécie de aspecto genérico, né, combinando planetas mais pessoais em aspecto com Urano ou Netuno. Então, Sol, Lua ou Vênus em conjunção ou quadratura ou oposição a Urano ou Netuno. E aí retornou 11,76%, né, de pessoas da comunidade LGBT entre, né, as pessoas do subgrupo com esse aspecto, contra 10,56% da população padrão, do conjunto do banco de dados. E eu fiz também, aqui a pessoa com esses aspectos de planetas pessoais, em aspecto com Urano ou Netuno, mas eu fiz também com Urano e Netuno. Então a pessoa com Sol, Lua ou Vênus em quadratura conjunção e oposição a Urano, e também que Netuno tenha conjunção, quadratura ou oposição com Sol, Lua ou Vênus, né? Ou seja, é um filtro mais restritivo. E aí com esse filtro retornou 16,66% contra 10,56% do banco de dados total. Bom, às vezes a pessoa pode achar, mas será que qualquer aspecto você não conseguiria isso? Bom, não, eu fiz o teste com um aspecto que eu, com base nos conhecimentos que eu tenho, eu imaginei que retornaria menos, uma menor quantidade de homossexuais. E aí eu coloquei Sol, Lua e Vênus em trígono com Júpiter e retornou apenas 5,26% contra 10,56% da população padrão. E outra questão é que o banco de dados tem 123 entradas, o piso era 120. Nessas três que entraram a mais, um deles é LGBT, ele declarou que era homo ou bissexual. Então, poderia-se dizer que eu deixei passar 3 do mínimo para que influenciasse, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz todos esses filtros, né, excluindo esses 3, né, somente o banco de dados até as 120 entradas. E os resultados repetiram. É claro que variou os percentuais, mas a direção, né, onde se esperava mais, teve mais em todos esses casos. Bom, então esse foi o relatório desse pequeno experimento
pessoal que eu fiz, né? A astrologia correspondeu na questão dos acidentes, dos esportes, da orientação sexual, dentro desse pequeno universo do meu banco de dados. Pode ser que não corresponda exatamente os mesmos percentuais na realidade, né? Mas eu acredito que alguma coisa pode ser que corresponda sim, se esse experimento for repetido por mim ou por outras pessoas. Não exatamente igual, mas de alguma forma analisado mais ou menos esses aspectos. Aqui nesse relatório eu passei mais os aspectos que eu tinha já definido antes de colher os questionários. É claro, eu não estou provando isso para você, estou só dizendo. Depois talvez eu faça outros vídeos filtrando alguns outros aspectos diferentes, que mais com base astrológica e com anterioridade astrológica, que aspectos já existiam antes de eu sequer cogitar fazer o experimento. Mas esses são aspectos que eu escrevi num pequeno documento antes até de começar a elaborar o questionário. E aí foi feito o questionário, feito o banco de dados, e muito do que havia sido esperado correspondeu. Bom, novamente eu falo que eu não espero que você acredite no que eu estou reportando. A ideia é mais instigar a curiosidade das pessoas para que elas possam, de repente, fazer a sua própria pesquisa e estudo, não necessariamente um experimento, mas de repente atentar para esse tipo de assunto. E é isso, talvez eu faça alguns outros vídeos podendo detalhar mais alguma coisa, algum detalhe, falando de outros aspectos, mas eu não quero que esse vídeo fique mais longo do que já está, então eu vou encerrando por aqui.